Olá pessoal, estamos de volta então, agora com um novo módulo. Nós vamos trabalhar o tema audiência, a audiência no processo do trabalho. Muito bem, antes de nós iniciarmos, quero mais uma vez deixar aqui o meu e-mail, robertocomporto@yahoo.com.br. Caso você tenha dúvida, tirar suas dúvidas, entre em contato comigo. Também o meu Facebook, né? Roberto Comporto, facebook.com/Roberto, professor Roberto Comporto, né? Tá aí aparecendo na tela para você. E nós vamos iniciar agora este módulo, audiência do trabalho. Audiência no processo do trabalho, pessoal. Audiência no processo do trabalho é um momento crucial, um momento ápice. É um momento onde vai ocorrer os principais atos processuais. É na audiência que o reclamante irá realizar o seu depoimento frente ao magistrado, para que o magistrado saiba efetivamente o que aconteceu. É na audiência que o preposto também trará o seu depoimento. É na audiência que vai rolar a oitiva das testemunhas, no rito ordinário, até 3, no rito sumaríssimo, até 2, no inquérito para apuração de falta grave, até 6 testemunhas. É na audiência que o juiz irá designar a perícia. É na audiência que é apresentada a defesa. Na prática, a defesa é apresentada de forma escrita, mas para a sua prova, a defesa é apresentada nos termos do 847, 20 minutos de forma verbal. É na audiência que o juiz irá aplicar a sentença. É na audiência que será também, a parte poderá aduzir razões finais. É na audiência que ocorre 2 tentativas de conciliação. A primeira, logo que as partes são apregoadas, faz então a tentativa de conciliação, e a outra, logo após as razões finais, antes da sentença, o juiz tenta novamente a realização do acordo. Muito bem. Falando em acordo, o juiz é obrigado a homologar o acordo? Não, o juiz não está obrigado a homologar o acordo. Mas se homologar o acordo, tem-se então a sentença com resolução de mérito. Ou seja, transita em julgado, não cabe recurso também para as partes, cabe recurso apenas para o INSS, para a Previdência no caso, para a Receita Federal, para pleitear e questionar lá os recolhimentos do INSS, dos encargos trabalhistas ou também dos impostos, no caso, o imposto de renda retido na fonte. É na audiência, pessoal, que o juiz tem toda a autoridade, nos termos do 765, para conduzir da melhor maneira o processo, a audiência. Tudo bem? Então eu separei para vocês aqui alguns aspectos importantes para a gente começar a mergulhar. Olha lá, quem é o presidente dessa audiência? O juiz. 765, vamos voltar aqui. 765. Aí, artigo 765. Tô apanhando aqui agora sim. Artigo 765 e o artigo 816 da CLT. Olha lá, os juízes e tribunais do trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária para o esclarecimento. Então, o juiz é ele que tem o poder de realizar, conduzir essa audiência. E aí, ele também tem o poder de manter a ordem nas audiências, podendo mandar retirar-se do recinto os assistentes que os perturbarem. Então, causou perturbação na audiência, o juiz pode pedir para você se retirar. Tranquilinho? Outra coisa importante que você precisa saber é o seguinte: é tolerado o atraso no dia da audiência?
Para as partes, nós já estudamos isso, para as partes não há previsão legal no atraso. É claro que, se cair isso na sua prova, você vai dizer que não é tolerado atraso. Na prática, o juiz acaba tolerando 5, 10 minutos, ou, como alguns doutrinadores dizem, pode até ele usar de analogia a questão do atraso do juiz, porque o juiz, ele pode se atrasar. Pode se atrasar. Agora, veja bem, a tolerância para atraso do juiz é de 15 minutos. Nós utilizamos isso analogicamente para o atraso do reclamante e do reclamado. Mas, isso na prática. Na sua prova, o reclamante não compareceu na primeira audiência, arquiva-se o processo. O reclamado não compareceu, revelia. Há tolerância de atraso? Não, não há previsão para isso. Veja bem, após esse período desses 15 minutos, poderá se retirar, as partes podem se retirar, mas deve constar no livro de audiência. Tá? Agora, cuidado, porque a CLT fala dos 15 minutos. A Lei 8.906 de 94, que é a lei do Estatuto, é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, fala em 30 minutos. Fala em 30 minutos. No entanto, você tem que ficar antenado, porque a CLT ela tem regras próprias, o processo de trabalho tem regras próprias. Então, se cair na sua prova, se é de 15 minutos ou de 30 minutos, pode marcar sem medo que o atraso tolerado do juiz é de apenas 15 minutos. Não compareceu, o juiz não compareceu dentro desses 15 minutos, pode as partes se retirarem, mas deve fazer consignar isso em ata. Agora, cuidado o seguinte, se o juiz já estiver na comarca e a pauta, as audiências estão atrasadas, você não pode se retirar, o juiz está presente. No entanto, por conta da oitiva das testemunhas, depoimento das partes, perícia, enfim, pode ser que a audiência ela se estenda um pouco mais. E aí acaba ultrapassando aí os horários, a pauta, a audiência estava marcada para as 8, para as 9, acaba sendo 9h30, a audiência que está marcada para as 10 acaba sendo 10h15, 10h30, 15 para as 11, até 11 horas. Então, a depender do ritmo das audiências no dia a dia, tá? Mas, se o juiz já estiver, você não pode utilizar essa questão do artigo 815 da CLT. Não pode. O juiz já está lá. Se ele não estiver, 15 minutos, e aí depois você conseguindo em ata, pode sair. Tranquilo? E como que é realizada essa audiência? Essa audiência, em regra, ela é audiência una. É uma só. Só uma audiência. A depender da causa, do caso concreto em si, o juiz pode fracionar essa audiência. Audiência inicial, instrução e audiência de julgamento. Apesar que a audiência de julgamento as partes nem comparecem. É mais um processo interno. Mas pode ser uma audiência tripartida? Pode. Se for no rito ordinário, rito sumaríssimo, a audiência obrigatoriamente deve ser una. 852 da linha A até a letra I que você precisa estudar. Vamos lá. Então, falamos dos 15 minutos, dos 30 minutos. Não há previsão legal para o atraso das partes. Está aqui, ó, OJ 245. Todos os atos processuais devem constar em ata e as partes devem assinar, a não ser que seja o processo eletrônico que as partes assinam através do certificado. De quando é realizada essas audiências? Pode ser realizada das 8 às 18. Qual o prazo máximo de uma audiência? A quantidade de horas máxima para a realização de uma audiência. A audiência não pode ultrapassar 5 horas. Não pode ultrapassar 5 horas. Em casos excepcionais, pode sim ultrapassar essas 5 horas. Mas, como regra, a audiência não pode ultrapassar 5 horas. Realizado entre as 8 e as 18. Agora, cuidado. Você não pode confundir com o horário dos atos processuais. Os atos processuais podem ser realizados das 6 da manhã às 8 da noite. No entanto, a audiência poderá ser realizada entre as 8 da manhã e as 6 da tarde. Das 8 às 6 da tarde, a audiência. Duração máxima de 5 horas. Em casos excepcionais,
Pode ser aumentado isso. E os atos processuais, das 6 da manhã às 20 horas, tá? Do dia. Tranquilo? Tá aqui, não podem ultrapassar 5 horas, a não ser que seja uma matéria urgente. Está lá no 813. A defesa será apresentada onde? Em audiência. Trata-se de processo processual público. Então, a audiência, em regra, a audiência ela é pública, tá? A audiência é pública. O que acontece? De repente, para preservar o interesse público e a intimidade das partes, por exemplo, a ação versa sobre um assédio sexual, tá? Então, aí poderá, nesse caso, para preservar a intimidade, a imagem das partes, pode sim ser realizada em portas fechadas, mas a regra é que a audiência seja pública para que todos possam assistir, salvo caso de interesse público e para preservar a intimidade das partes, como, por exemplo, um processo, uma ação trabalhista pleiteando aí danos morais pelo assédio sexual. Iria ficar constrangida a parte. Então, pode ocorrer essa situação. Olha lá, realizada às portas fechadas quando houver interesse público ou defesa da intimidade de uma das partes. Em regra, é una. Aqui é una, tá? Em regra, a audiência é una. Porém, poderá, dependendo do caso, ser tripartida. Muito bem. O que temos ainda? O não comparecimento do reclamante será arquivada a reclamação trabalhista. Isso já falamos bastante. O não comparecimento do reclamado ocorrerá a revelia, além de confissão, quanto à matéria de fato. Nós falamos que é uma confissão ficta, ou ainda presumida. Presume-se verdadeiro a matéria de fato, não matéria de direito, tá? O reclamado tem que comparecer? Tem, salvo um atestado médico que traz que esse reclamado estava impossibilitado de se locomover até a Justiça do Trabalho. Então, recapitulando, o que acontece na audiência inicial? A parte, o reclamante não comparece, arquiva-se. O reclamado não comparece, revelia quanto à matéria de fato. Matéria de direito, não. Salvo se ele comprovar, através de um atestado médico, que ele estava impossibilitado de se locomover. Sofreu um acidente, por exemplo. Sofreu um acidente e estava impossibilitado de comparecer. Caso contrário, revelia. Isso na audiência inicial. Na audiência inicial. Vamos supor que, então, teve a audiência inicial, as partes compareceram, muito bem, teve perícia, o juiz designou a perícia e não instruiu, porque, por conta da matéria, ele determinou uma outra data para a instrução desse processo, para ouvir as partes, ouvir as testemunhas e apresentar, de repente, o laudo pericial no dia dessa audiência. Só que no dia dessa audiência, o reclamante não compareceu. Ele não compareceu. Quando ele não comparece, vai arquivar o processo? Se o reclamado compareceu, não. Se o reclamante não compareceu, presume-se verdadeiro aquele ônus que estava atribuído a ele. Se ele tinha no momento que provar alguma coisa e não compareceu, então ele não provou. E o reclamado? Quando o reclamado não comparece nessa segunda audiência, presume-se verdadeiro. É uma revelia também, mas no sentido que eu vou presumir verdadeiro aquela situação que estava atribuída para ele naquele momento, que ele não foi se defender. E se os dois não comparecem? Se os dois não comparecem, arquiva-se o processo? Não, o juiz irá julgar de acordo com o ônus probante, o ônus da prova que cada um teria que produzir. Cada um teria que produzir a sua prova. Aquele que não produziu, presume-se verdadeiro. Tranquilo? Então tá lá, ó. Não comparecimento do reclamado, ocorrerá a revelia, além da confissão quanto à matéria de fato. Matéria é uma revelia ficta, né? Salvo atestado médico. Bacana. Se ambas as partes não comparecem, arquiva-se o processo. No dia da primeira audiência, nem reclamante e nem reclamado compareceu. Arquiva-se. Se o reclamante não compareceu, arquiva-se também. Se o reclamado não comparece, revelia. Fácil, né?
Importante, na revelia o reclamado é intimado da sentença via postal. Tá? Então, aqui no processo do trabalho, teve a revelia, é intimado da sentença via postal, diferentemente do civil, tá? Mas, olha lá, o não comparecimento do reclamado, a audiência importa no arquivamento da reclamação. E o não comparecimento do reclamado importa em revelia, além da confissão ficta quanto à matéria de fato. Súmula 122, mais o artigo 23 do Código de Ética. A reclamada ausente à audiência, em que deveria apresentar defesa, é revel, ainda que presente o seu advogado munido de procuração, podendo ser lidida a revelia mediante a apresentação de atestado médico, que deverá declarar expressamente a impossibilidade. Tem aí uma súmula e também o Código de Ética dos Advogados do Brasil, que traz para a gente essa ideia. Olha, se esse camarada não compareceu, ele tem que então apresentar o seu atestado médico. Bacana? Se ele não apresentar o atestado médico, ele é revel. Pode então, ele não comparece, mas manda o seu advogado com a defesa e a procuração. O advogado compareceu na audiência. Se o advogado compareceu na audiência, então, professor, a empresa não pode ser condenada, porque o advogado compareceu, apresentou a defesa. No processo do trabalho, a ausência do preposto, ou seja, a ausência do reclamado, é o que importa na revelia. Tranquilo? Não é a apresentação da defesa, é a ausência. A revelia ocorre na ausência do reclamado. O reclamado tem que comparecer. Muito bem. OJ 245, não existe previsão legal, tolerando o atraso do horário de comparecimento das partes. Olha a audiência de prosseguimento, né? Marcou a primeira audiência, as duas partes compareceram, toca o processo. E na audiência de prosseguimento, o não comparecimento do reclamante, confissão ficta quanto àquelas matérias que ele teria que provar. O não comparecimento do reclamado, ocorre a confissão ficta daquilo que ele tinha que provar naquele momento, ou seja, no momento da audiência de instrução. Se ambas as partes não comparecem, o juiz julgará o processo conforme o ônus da prova. No dia, nem o reclamante nem o reclamado compareceu. O reclamante está pleiteando hora extra. Ora, hora extra é questão do direito, é constitutivo do direito. Essa prova de constituição do direito era do reclamante. Ele não compareceu, então ele não fez hora extra. Não provou? Tranquilo? Vamos supor que agora o reclamante comparece pleiteando hora extra. O reclamado não compareceu. Não compareceu na audiência de prosseguimento, então presume-se verdadeiro as horas extras que o reclamante está requerendo. Temos ainda a súmula 9. A ausência do reclamante, quando adiada a instrução, após contestada em audiência, não importa o arquivamento. Então, se o reclamante não compareceu na audiência seguinte, ou a audiência foi interrompida, não vai arquivar o processo, vai dar continuidade no processo, tá? Olha lá, súmula 74, vou deixar para vocês aí, ó. Aplica-se a confissão à parte que é expressamente intimada, com aquela combinação, não comparecer à audiência em prosseguimento, no qual deveria depor. Olha aí. A prova pré-constituída nos autos pode ser levada em conta para confronto com a confissão ficta. O que seria isso? O reclamado não compareceu na audiência de prosseguimento, mas juntou alguns documentos. O empregado estava dizendo que não recebeu férias, só que tem um comprovante de pagamento de férias na contestação, na defesa do reclamado. Então, o que ele está dizendo com isso? O que a súmula 74 diz? Olha, a prova já é pré-constituída nos autos, pode ser levada em consideração, em conta, e vou confrontar com essa confissão. Artigo 400 do CPC, não implicando em cerceamento de defesa ou indeferimento de prova
posteriores. A vedação à produção de prova posterior pela parte confessa somente ela se aplica, não se aplica ao juiz. Isso também já estudamos, tá? Vamos lá? Súmula 398. Na ação rescisória, o que se ataca é a ação. Ataca na ação é a sentença, ato oficial do juiz, acobertado pelo manto da coisa julgada. Assim sendo, considerando que a coisa julgada envolve questão de ordem pública, a revelia não produz confissão na ação rescisória. Então, só essa regrinha. Se a ação é uma ação rescisória, é uma questão de ordem pública, não se aplica a revelia. Súmula 268, a ação trabalhista, ainda que arquivada, interrompe a prescrição somente em relação aos pedidos idênticos. Somente em relação aos pedidos idênticos. O empregado ingressou com uma ação trabalhista, pleiteou hora extra. Hora extra. Interrompeu a prescrição quanto ao pedido de hora extra. Arquivou-se o processo. Ele vai ingressar de novo com essa ação. O que ele pode pleitear? Hora extra. E se ele pleitear, por exemplo, 13º, ele pleiteou 13º, se esse 13º estiver prescrito, tá? Vai continuar prescrito. Não interrompeu, porque o pedido ele tinha que ser feito lá na primeira petição. Ele fez a primeira petição, pediu só a hora extra. Esqueceu de pedir o 13º. Passou-se o tempo, distribuiu a ação, teve audiência, arquivou o processo. Nisso, a hora extra foi interrompido, a prescrição. Só que, em relação ao 13º, a prescrição continuou fluindo. Ele ingressa com a outra ação e pleiteia a hora extra e agora o 13º. Fato é que o advogado reclamado vai dizer, olha, o 13º está prescrito. Ah, mas eu ingressei com a ação. Você ingressou com a ação. Mas quando você ingressa com a ação, interrompe o prazo prescricional somente em relação aos pedidos idênticos. Somente aos pedidos idênticos. Vamos continuar? O que eu tenho ainda? Súmula 9. Ausência do reclamante e reclamado quando adiada a instrução após contestada a ação em audiência, não importa no arquivamento. Tá? Na audiência de prosseguimento, as partes não comparecem, não vai arquivar o processo. O juiz irá julgar de acordo com o ônus da prova. Vamos lá? Opa, vamos voltar um pouquinho aqui. Audiência, trâmite do processo sumaríssimo. Nos termos do 852, a audiência é una. Tem que ser una. Tem que ser una. Não esqueça disso. No rito ordinário, ou seja, no procedimento ordinário, a audiência poderá ser tripartida. Mas no rito sumaríssimo, a audiência tem que ser una. Una, não esqueçam disso. 852, a letra C. E a sequência? Já deixei para vocês aqui uma sequência da nossa audiência, tá? Vai seguir mais ou menos esse ritmo aqui. Eu coloquei aqui rito sumaríssimo, mas vai se aplicar também para o rito ordinário. Então eu tenho o pregão, que seria o pregão. O juiz irá convidar as partes, somente as partes, não as testemunhas. As partes, reclamante e reclamado. Lógico, acompanhado, se tiver, dos seus advogados. Fez o pregão. No momento que ele fez o pregão, as partes adentram a sala de audiência, eu tenho a primeira tentativa de conciliação. Não teve conciliação, eu tenho a leitura da inicial. O juiz irá ler a inicial. Vai ser o primeiro contato que o juiz vai ter com a inicial. Ele vai ler a inicial, que pode ser dispensada. Ele pode dispensar a leitura. É o que acontece na prática. Nunca vi na prática o juiz lendo a inicial. E depois, em seguida, apresenta-se a defesa. Apresentou a defesa, o juiz irá oferecer a réplica. Ou seja, reclamante está lá, chegou o reclamante, reclamado e os seus advogados. Juiz, tem conciliação? Não. Vamos ler a inicial? Vamos. Não, dispensa a leitura da inicial. Reclamada, apresenta a sua defesa. Apresentou a reclamada, a defesa, a reclamante tem o direito à réplica. Se manifeste em relação à contestação, à defesa. Então, a réplica de forma
oral. Depois, então, eu venho com o depoimento das partes. O juiz irá ouvir o reclamante e depois irá ouvir o reclamado. Quando ele está ouvindo o reclamante, o advogado do reclamante não pode fazer perguntas para o seu cliente. As perguntas vão vir do advogado do reclamado, que irá se direcionar ao juiz, irá perguntar para o juiz transmite. Então, sempre para o magistrado. Quando, depois da oitiva do reclamado, o advogado do reclamante poderá fazer, então, as perguntas. Então, o que eu tenho aqui? Vamos lá, pregão. Primeira tentativa de conciliação. Leitura da inicial que pode ser dispensada. Apresentação de defesa por parte do reclamado e a réplica por parte do reclamante. Em seguida, eu tenho o depoimento das partes. Quais partes? Depoimento do reclamante e, em seguida, o depoimento do reclamado. E aí, eu ainda venho aqui, tenho a oitiva das testemunhas, peritos e técnicos. Oitiva de testemunhas, peritos e técnicos. No rito sumaríssimo, eu tenho aí também razões finais. 10 minutos. Mas esses 10 minutos são improrrogáveis. No cível, no cível quer dizer, no cível eu tenho a prorrogação, porque no cível é 20 minutos mais 10. Aqui no processo do trabalho, eu só tenho os 10 minutos e eu não tenho a prorrogação. Tranquilo? Segunda tentativa de conciliação e depois o juiz irá aplicar a sentença. Fechou? Observação importante, 852H. Todas as provas serão produzidas em audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente. 849. Audiência e julgamento será contínua, ou seja, única, né? Mas, se não for possível, por motivo de força maior, concluí-la no mesmo dia, o juiz presidente marcará a sua continuação para a primeira desimpedida, independentemente de nova notificação. As partes já saem da audiência sabendo quando será a próxima audiência, quando a audiência for tripartida. Muito bem. Aqui já no rito ordinário, não, característica da conciliação, né? Obrigatório 2 tentativas, é faculdade do juiz, o juiz tem a opção, ele não é obrigado a aceitar o acordo, tá? Porque pode ser que o juiz verifique que o empregado tem 100 mil para receber e o empregador só quer pagar R$1.000. O juiz é obrigado, mas as partes querem fazer o acordo. Pode ser uma fraude. O juiz não está obrigado a concordar, ou seja, a homologar esse acordo. É faculdade do juiz, tá? É faculdade e não fere direito líquido e certo. Isso que as bancas adoram cobrar. Olha lá, não gera direito líquido certo, não cabe MS, é irrecorrível para as partes. O acordo, como eu disse para vocês, homologado pelo juiz, para as partes é irrecorrível. No entanto, pode sim a Previdência recorrer. Tranquilo? Sentença de mérito, súmula 418, portanto, você dá uma lidinha nela também, tá? Então, a sentença do acordo tem característica de sentença de mérito. Ao 418. A concessão de liminar ou a homologação de acordo constitui faculdade do juiz. Tá? Vai cair na sua prova que é obrigado. Não, é faculdade do juiz. É claro que depois da decisão, pode, logo após a decisão, as partes ainda proporem acordo. Pode. Teve a sentença e aí nós temos recurso ordinário. No meio do recurso ordinário, as partes resolvem afirmar um acordo. Pode acontecer? Pode. E como que vai ser calculado o acordo? O INSS, as verbas, o imposto de renda, vai ser sobre o acordo ou sobre a sentença? Vai ser sobre o acordo. E aí como que vai ser feito esse cálculo? Vamos lá? Eu separei aqui, tem aí, no caso de conciliação, o termo que for lavrado, valerá a decisão irrecorrível, salvo para a Previdência, já falamos isso. A devida, que é ao J376, é devida a contribuição previdenciária sobre o valor do acordo. Sobre o valor do acordo celebrado, é devida à Previdência Social.
E eu separei para vocês aqui um cálculozinho. Separei para vocês como que pode ser feito esse cálculo. Vamos supor que a sentença seja de 300 mil. Sentença de 300 mil. Sendo 210 mil de natureza salarial e 90 mil de verba de natureza indenizatória. Algumas verbas são de natureza indenizatória. Não pode, por exemplo, na verba de natureza indenizatória, para efeito de imposto de renda, por exemplo, o Estado não vai poder te cobrar. Então eu tenho que saber quais são as verbas indenizatórias e quais são as verbas salariais. Verba de natureza indenizatórias, em regra, ela não sofre encargos. Não sofre encargos. Por isso eu tenho que saber quais são as verbas de natureza salariais, que vai contar para efeito de aposentadoria, para o fundo de garantia, INSS, imposto de renda, e quais são as verbas de natureza indenizatória. Professor, verba de natureza indenizatória, dano moral. Dano moral, se foi atribuído dano moral, 10 mil de dano moral e 90 mil de verbas de natureza salarial. 90 mil vai sofrer encargos e os 10 mil de verba de natureza indenizatória não sofrerá os encargos. Mas no nosso exemplo aqui eu tenho sentença de 300 mil, o juiz sentenciou, 300 mil tem que pagar. As partes recorreram, tá? Só que nessa sentença o juiz já disse, olha, foi 210 mil de natureza salarial e 90 mil de natureza indenizatória. O que acontece? Depois, as partes resolvem fazer um acordo. Acordo de quanto? De 100 mil. Acordo de 100 mil. E aí, proporcionalmente, eu devo distribuir isso também de natureza salarial e de natureza indenizatória. Por quê? Aqui, eu teria de 210 mil, de 300 mil, 70% foi de natureza salarial. 90 mil, ou seja, 30% foi de natureza indenizatória. Eu vou fazer essa mesma proporção no acordo. O acordo de 100 mil, tá? Quantos por cento é de natureza salarial? 70%? Então, 70 mil, natureza salarial. Quantos por cento era na sentença de natureza indenizatória? Quanto deu? 30%? 30% também do acordo será de natureza indenizatória. Então, para efeito de encargos, eu vou calcular sobre os 70 mil, que é o valor proporcional em relação à sentença também. Tranquilo, né? Aí a súmula 100. O acordo homologado judicialmente tem força de decisão irrecorrível, na forma do artigo 831. Assim sendo, o termo conciliatório transita em julgado na data da homologação judicial. Homologou, aquele processo transitou e julgou. Não cabe mais recurso para as partes. Vamos então agora, mais uma vez, para a nossa bateria de questões agora sobre audiência. Só que nós vamos fazer o seguinte, você vai parar agora, vai resolver essas questões, vai rever o seu material, vai se esforçar, vai ver resumo, vai ler toda a apostila, todos os slides, vai reforçar esse conteúdo. Em seguida, você vai resolver as questões. E aí, você resolvendo as questões, você clica no próxima aula, que nós vamos resolver essas questões juntos. Bacana? Vai lá, resolva as questões e volte que eu estou te aguardando. Um abraço.